Olá, eu sou Rodrigo Santos e esse é mais um Papo do Papa. Recentemente nós celebramos o 57º dia de oração mundial pelas vocações, que o Papa Francisco enviou uma carta belíssima. Nós fizemos uma edição especial com o título As Palavras da Vocação. Se você ainda não viu esse vídeo, convido a ver. A Lia Flávia, nossa cofundadora, ela fez uma participação especial. E esse já é o nosso 7º vídeo da série O Papo do Papa. Então tá muito legal, se você ainda está conhecendo agora o nosso canal, esse quadro, te convido a ver também os outros vídeos. Também você pode fazer a sua inscrição aqui no nosso canal, tem muita coisa boa. Nós lançamos a nossa primeira transmissão ao vivo com o Adriano Vasconcelos recentemente. Foi muito bom, foi muito legal. E temos muitas novidades, muita coisa boa, muita formação para trazer para você. No Instagram, @comnovardor, no Facebook também comnovardor. Então você pode nos acompanhar pelas redes sociais e nos ajudar também a evangelizar e levar, espalhar esse novo ardor para o mundo inteiro. Então se liga, porque esse é mais um Papo do Papa. Nessa semana, não se perturbe o vosso coração. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria, sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, ó Mãe. No domingo do Bom Pastor, o Papa Francisco pediu oração pelos sacerdotes e médicos. Muitos perderam a vida por conta da pandemia, se dedicando ao cuidado dos irmãos, de outras pessoas, principalmente aqueles que estão na linha de frente de combate a esse vírus. E o Papa agradecia e pedia que a gente não se esquecesse de rezar por essas pessoas. São muitos mesmo, principalmente lá na Itália, né, onde teve esse surto, aqui no Brasil também. Nós não temos as condições necessárias, todo o equipamento necessário. O sistema de saúde já está saturado e muitas pessoas, infelizmente, têm perdido a vida. Mas a grande questão é que não se perca de Deus, né? Então, tem sido também esse convite para um tempo de conversão, um tempo de aproximação com o Senhor. E o Papa tem estado muito atento a isso, para que nós não esqueçamos dessas pessoas que são também precisam ser alvo da nossa oração. Logo após esse domingo, na segunda-feira, o Papa falou sobre a repreensão que Pedro sofreu dos irmãos, porque ele foi na casa de um pagão. E ele dizia que essa tentação que nasce das ideologias do mundanismo, a tendência de achar que só nós somos o povo eleito, o povo escolhido do Senhor. E Pedro sofreu uma grande repreensão, porque a cultura, a tradição, aquilo que os judeus esperavam, era que o Messias viesse somente para eles, que eles fossem o povo eleito. E Pedro recebe essa revelação do Espírito Santo para que ele coma na casa de um pagão. E pagão naquela época não é no sentido que nós entendemos hoje, é uma pessoa não crente, né? Nós associamos mais a esse sentido, mas pagão era alguém que não era puramente judeu e que não era, assim, consequentemente, alvo daquela salvação de Deus. E esse exemplo de Pedro, que entra na casa daquele homem, é justamente abrir a salvação para quem o Senhor desejar, né? Para todos. Então a salvação é para todos, também para nós. E ele sofre uma dura repreensão dos apóstolos, porque isso violava a lei, violava os costumes, e ele vai explicando como que aconteceu até ele realizar esse gesto. Então, a meditação belíssima, e o Papa alertava a respeito dos perigos da ideologia, do mundanismo, que nos faz acreditar que Jesus é só para nós, é para mim, Jesus é exclusivo. E nos fecha, né? Cria uma espécie de trancamento para a ação e a disponibilidade para o outro, sendo que Jesus veio para todos, né? E sobretudo para aqueles que são pecadores como você e eu.
E o Papa trazia um termo muito interessante nesse dia, que é a psicologia da divisão. Esse pensamento voltado a segregar, a dividir, que também é próprio das ideologias e do mundanismo, esse espírito do mundo que vai se camuflando, vai se escondendo dentro da igreja e nos faz crer que só nós bastamos. E para que a gente combata essa psicologia da divisão. Então lutemos contra isso. E o Evangelho, uma das leituras dessa semana, falava também da experiência de Paulo, que saiu das trevas para a luz. E o Papa nos alertava e nos fazia refletir como é difícil superar essas trevas em nós e como é difícil lidar e aceitar a luz que vem de Jesus, porque ela nos revela, ela revela os nossos pecados, os nossos vícios, nossos defeitos. E isso é muito doloroso, porque a gente não quer que isso seja exposto. E Jesus é a luz do mundo que revela esse mal, esse pecado, e essa experiência dolorosa que Saulo teve que passar para que pudesse assumir a nova vida ali que foi vivenciada por ele enquanto Paulo, apóstolo e seguidor de Cristo. Então, essa dor é necessária, esse incômodo que o Senhor venha nos revelar e nos transformar. E é justamente nessa experiência que o Papa se aprofundava na sua audiência geral, quando ele falava 3 coisas que nos separam e nos fazem andar nas trevas, que nos separam de Deus e nos fazem andar nas trevas, que são os vícios, o espírito mundano e a soberba. Essas 3 coisas o Papa colocava como condições que nos afastam e nos fazem querer mais as trevas do que a luz. E nesse dia ele pediu também que nós rezássemos por todos os agentes de comunicação, que nesse tempo em especial têm trabalhado bastante para fazer com que a palavra de Deus chegue até os lares e as igrejas domésticas. Logo em seguida, na quinta-feira, o Papa falava sobre a falta de memória que muitas vezes nos toma, nos assola e nos faz esquecer que nós pertencemos a um povo. E ele trabalhava na homilia quanto é importante nós lembrarmos sempre que nós pertencemos a um povo. Esse mesmo povo que Pedro foi ali, por moção do Espírito Santo, acolher na igreja e abrir as portas para que nós também pudéssemos ser povo de Deus. Então, essa luta, essa constância, esse desafio de se manter povo. Sobretudo o pecado nos faz esquecer ou nos sentir indignos dessa pertença a um povo. Mas o Senhor quis que nós fôssemos esse povo e quis precisar de nós. E na sexta-feira, que é a meditação que deu origem ao tema de hoje, o Papa meditava sobre a consolação. E ele dizia como é difícil para nós nos deixarmos consolar pelo Senhor. E dava algumas pistas, alguns caminhos para que nós entendêssemos como que Deus consola, quais são os traços dessa consolação de Deus. E o primeiro traço que ele dizia é a proximidade. O Senhor ele não fala muito, ao contrário, ele prefere o silêncio e ele está sempre próximo. Ele se aproxima para nos consolar. E às vezes a gente tem essa ideia de um Deus que é tagarela. Tudo aquilo que eu coloco ele tem que responder, aquilo que me angustia ele precisa resolver. E o Papa dizia que não, que essa consolação de Deus vem sobretudo no silêncio de Deus, mas que transmite para nós uma proximidade. Então é muito importante meditar sobre isso. O segundo traço é que Deus ele não esconde a verdade, ele sempre revela a verdade. E isso é muito próprio de Deus, né? Deus não nos engana, Deus não nos trai, Deus não mente para nós, mas ele revela sempre essa verdade. E o terceiro traço que ele trazia é que Deus sempre nos dá esperança. Então, Jesus, quando se aproxima, ele vem nos comunicar a sua esperança, para que a gente suporte as dificuldades, as tribulações e receba dele, receba do Pai, uma consolação verdadeira, autêntica, que o mundo, que as pessoas que nós amamos, não pode nos dar. E que vai trazer também a paz ao nosso coração. E nesse dia ele meditava sobre o Evangelho de São João, que dizia, não se perturbe o vosso coração.
E queria aqui fazer esse tempinho também de deixar uma mensagem de esperança, de alegria, fé, de confiança para cada um de nós, para você que nos acompanha, por conta desse tempo que nós temos vivido. Tem sido um tempo muito difícil, de muita luta, de muito desafio, mas tem sido também um tempo de muita graça para aqueles que abrem o coração e se deixam aproximar de Deus. Em especial aqui na comunidade de Novo Ardor, nós temos vivido um derramamento verdadeiro assim, da graça de Deus. Essa distância tem nos permitido estar juntos às nossas casas de missão, participar das transmissões. Nós temos feito várias lives, várias transmissões, para poder levar um pouquinho do nosso carisma pelo mundo inteiro. E o importante, quando nós meditávamos e partilhávamos nesses dias, é que nós consigamos, em meio a tudo isso, encontrar o louvor e conseguir permanecer e manter o nosso coração unido a Deus. Não é Deus que causa as dores, os sofrimentos, não é Deus quem quis uma pandemia, não é Deus que quis mortes, né? Nós podemos cair nessa tentação de achar que Deus está lá parado e não faz nada para resolver essa situação. E o Papa nos trazia, né, que o silêncio de Deus nos consola, porque mais importante do que Deus falar, do que Deus mostrar e ter que provar para nós essas coisas, é que Deus está próximo. Deus não se aparta da humanidade, Deus sofre com a humanidade essas dores que têm sido provadas por cada um de nós. Tivemos Dia das Mães, imagino quanto difícil seja, né, para uma mãe estar longe dos seus filhos. Alguns perderam as suas mães, mas a nossa fé vai muito além do que aquilo que a gente contempla nesse mundo, né, do que a gente prova nesse mundo. A nossa fé precisa, na verdade, ir além. Precisa alcançar um desejo de vida eterna, porque é isso que nós professamos toda vez que a gente reza o credo, né? Creio na vida eterna, na ressurreição dos mortos. Então a nossa fé ela precisa muito ser regada todos os dias, e é esse alerta também que eu deixo para cada um, para que você regue, para que você alimente a sua fé e não se deixe tomar pela desesperança. E o Senhor vem nos dizer nessa palavra: não se perturbe o vosso coração, que não se desespere, que não se perca do Senhor que está conosco, que caminha conosco. E por fim, encerrando a nossa meditação de hoje, no sábado o Papa dizia sobre a presença do Espírito Santo, sempre atuante, mas também sempre perseguida, né? Se é que podemos dizer assim, de todos os aspectos. Então a igreja ela avança, ela cresce e ela se espalha pelo mundo inteiro, ao mesmo tempo que ela é perseguida. E o Papa dizia, eu queria até ler para ficar melhor aqui para vocês, que a igreja segue o seu curso, porque ela não é mantida pela nossa visão limitada e humana, mas ela é sustentada pelo Espírito Santo. E ele dizia assim: estejamos atentos para não cair na tentação de confiar nos poderes temporais e no dinheiro. A confiança dos cristãos está em Jesus Cristo e no Espírito Santo, que Ele enviou. E é Ele o fermento, a força que faz a igreja crescer. Sim, a igreja vai adiante, em paz, com resignação, alegre, entre os consolos de Deus e as perseguições do mundo. Então que nós não nos esqueçamos. Deus nos consola, Deus está conosco, Deus está com essa igreja, Deus está nesse barco que Ele quis para si, mas nós sempre teremos perseguições, né? E a grande questão é a gente encontrar ali no meio dessas perseguições, dessas dificuldades, da tribulação, a graça de Deus que nos sustenta. Então muito obrigado a você que esteve conosco nesse o Papo do Papa. Não se perturbe o vosso coração. E te convido a se inscrever no nosso canal, se você ainda não fez isso, a nos acompanhar pelas redes sociais. Nós estamos com um movimento também de apresentar os consagrados da comunidade. Você pode ver nos rostos, né, aquilo que cada um faz, as formações, o apostolado. Nós estamos com Eu Rezo com Novo Ardor, um movimento de oração e intercessão. E em breve muitas novidades. As lives também do quadro Humanidade e Graça, que as mulheres da comunidade, as consagradas,
com algumas participações especiais, tem conduzido uma formação muito rica, formação humana, e tudo isso está à disposição de você, da sua família, aqui no nosso canal e nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela companhia e se liga, esse foi mais um Papo do Papa, não se perturbe o vosso coração.